O que vou revelar agora foi mantido em segredo por anos e pode mudar tudo o que você pensa sobre o futuro. Você já se perguntou por que tantas pessoas estão em pânico com as profecias de Padre Pio? Há algo acontecendo que ninguém teve coragem de dizer, e isso envolve a sua vida. O que você vai descobrir nos próximos minutos mudará completamente a sua perspectiva sobre o que está por vir. E o mais urgente, o que vou compartilhar tem prazo de validade. Não fique de fora, porque isso pode impactar o seu futuro e o de sua família. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas as profecias de Padre Pio sobre tribulações mundiais estão se concretizando diante dos nossos olhos. Imagine quando você ouvir que as autoridades religiosas estão em pânico, sem saber como lidar com as previsões que se tornam uma realidade assustadora. E o que descobri em seguida foi ainda mais chocante. Muitas dessas profecias foram ignoradas por anos, mas agora estão voltando à tona e exigindo nossa atenção. Você já se sentiu perdida, sem saber para onde ir em tempos de incerteza? O que Padre Pio previu pode ser um sinal claro de que precisamos nos preparar. Ele alertou sobre tempos difíceis que viriam, e agora os sinais estão se manifestando. Pense em tudo que você já enfrentou. Desafios familiares, crises pessoais, a sensação de que o mundo está mudando de forma rápida e assustadora. Isso não é apenas uma coincidência, é um chamado. Continue assistindo, porque em alguns minutos vou revelar como essas profecias podem afetar a sua vida diretamente. Você se lembra das crises que enfrentamos nos anos 70 e 80? A inflação, a falta de emprego, o medo do futuro? Hoje, vivemos um momento semelhante e as palavras de Padre Pio ecoam como um alerta. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. Imagine por um momento que você está ouvindo as notícias e o alerta de um evento catastrófico iminente. O coração acelera, não é? É assim que muitos se sentem agora, com os relatos sobre guerras, desastres naturais e crises econômicas se espalhando como fogo. Padre Pio falou sobre isso, e agora é hora de prestar atenção. O que ele previu está mais próximo do que você imagina. Você pode estar se perguntando, isso é sobre mim? O que eu posso fazer? A verdade é que você não está sozinha. Muitas mulheres da sua idade que enfrentaram desafios familiares e viram seus filhos crescerem em um mundo instável estão buscando respostas. E aqui está a grande revelação. A fé pode ser a sua melhor aliada. Mas espere, antes de continuar, pare agora e pense nisso por um momento. O que você sente quando ouve essas profecias? Medo? Esperança? Ambas as emoções são válidas, e é exatamente isso que Padre Pio nos ensinou. A fé pode transformar o medo em força. A cada dia, mais pessoas estão se unindo para buscar proteção espiritual. Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. As profecias de Padre Pio não são apenas palavras ao vento. Elas foram escritas em tempos de grande angústia, mas agora, mais do que nunca, elas se mostram relevantes. Ele previu que a humanidade enfrentaria tribulações, crises que testariam nossa fé e resiliência. E aqui estamos nós, vivendo esse momento. As autoridades religiosas estão em alerta, tentando decifrar o que isso significa para a Igreja e para a vida dos fiéis. Você se lembra de quando a sociedade enfrentou a AIDS nos anos 80? O medo, a incerteza, a dúvida? Agora, estamos diante de novos desafios, e as palavras de Padre Pio parecem mais atuais do que nunca. Cada dia que passa, mais pessoas estão se perguntando como se preparar para o que está por vir. E o que você descobrirá a seguir pode ser a resposta que você buscava. Mas isso não é tudo. A cada novo dia, mais sinais surgem, e muitos estão começando a se questionar. Estamos preparados para enfrentar isso? As profecias de Padre Pio falam sobre a necessidade de uma conversão profunda, de buscar a verdadeira fé e fortaleza diante das adversidades. Você já parou para pensar que talvez esteja na hora de reavaliar suas prioridades? A urgência é real e o tempo está passando. As informações estão sendo compartilhadas, mas nem todos têm coragem de olhar para a realidade. O que vem pela frente exigirá mais do que apenas fé, exigirá ação. É hora de se unir a uma comunidade de fé, de buscar apoio nas tradições que nos mantêm firmes. Declare amém. Eu creio se confia no plano divino que está por vir.
As profecias falam de uma grande purificação, um momento em que seremos desafiados a nos reerguer. Você pode sentir isso em seu coração. O medo pode ser opressor, mas a esperança é libertadora. Imagine quando você se uniu a outras mulheres e começou a compartilhar experiências, fortalecendo-se mutuamente através da fé. Isso pode ser um divisor de águas em sua vida. E agora, mais uma vez, o que você pode fazer? Não deixe para depois. As profecias não são apenas sobre o futuro, elas são um convite para a ação agora. O que você pode fazer hoje para se preparar? A resposta está em sua fé e em como você pode usá-la para enfrentar os desafios que estão por vir. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A história de Padre Pio é uma história de luta e superação. Ele enfrentou dificuldades, mas nunca perdeu a esperança. E assim como ele, você também pode encontrar força em sua fé. Pareça-se como um farol em meio à escuridão. Isso é o que ele nos ensinou. A luz da fé pode iluminar os caminhos mais sombrios. Estamos em um momento crucial. As profecias estão aqui e você não pode ignorá-las. O que você fará a respeito? A escolha é sua, mas lembre-se, a fé é um presente que pode mudar tudo. Não deixe que o medo a impeça de agir. Declare: eu confio e prepare-se para o que está por vir. A transformação começa dentro de você e juntos podemos enfrentar qualquer tribulação. Se você sentir que Deus está te chamando, não hesite. Escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E assim, com coragem e fé, avançaremos, juntos, em direção ao futuro que Deus tem reservado para nós. O que vem a seguir pode ser a chave que você estava esperando para entender como enfrentar esses desafios que se aproximam. Você já parou para refletir sobre como a fé pode moldar a sua realidade? Padre Pio nos ensinou que a oração e a conexão com Deus são poderosas ferramentas de transformação. Agora, pense em quantas vezes você já se sentiu sobrecarregada pelas preocupações do dia a dia, como o bem-estar da família, a saúde e até mesmo as finanças. E se eu te dissesse que, ao fortalecer sua fé, você pode encontrar um caminho claro e sereno em meio ao caos? Continue assistindo, porque nos próximos minutos vou compartilhar práticas espirituais que podem ajudá-la a se preparar não apenas para as tribulações, mas para um novo começo. A cada oração, a cada momento de reflexão, você cria uma rede de proteção ao seu redor. Imagine-se em um círculo de mulheres, todas unidas pela mesma fé, fortalecendo-se mutuamente. Isso não é apenas um sonho, é uma possibilidade real que pode transformar sua vida. Mas espere, antes de seguir, pense nas palavras de Padre Pio. A oração é a melhor arma que temos. O que você tem feito para cultivar essa arma poderosa? Você se lembra de quando as mulheres se reuniam para rezar, compartilhar e apoiar umas às outras? Esses momentos de união são mais importantes do que nunca. Escreva: eu tenho esperança, se você acredita que juntas podemos superar qualquer desafio. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo ao nosso redor. As profecias de Padre Pio não são apenas uma reflexão do passado. Elas estão se manifestando agora e não podemos ignorar. Você já notou como as notícias estão cheias de tragédias e incertezas? O clima, a economia, a política, tudo isso pode parecer um grande emaranhado de problemas. Mas lembre-se, cada crise traz consigo uma oportunidade de crescimento. E é exatamente isso que Padre Pio nos ensinou. Imagine que, ao olhar para a adversidade, você enxerga uma oportunidade de se conectar ainda mais com Deus. A dor e a luta podem ser transformadas em força quando você decide entregar suas preocupações em oração. Isso não é apenas uma ideia bonita, é uma prática que pode mudar sua vida. Você pode estar se perguntando: como posso fazer isso? A resposta é simples, mas poderosa. Reserve um tempo para si mesma. Crie um espaço sagrado em sua casa, um lugar onde você possa se conectar com Deus. Acenda uma vela, coloque uma imagem de Padre Pio ao seu lado e faça uma oração pedindo orientação e proteção. O que você fará neste momento pode ser o início de uma jornada de fé que mudará não apenas seu futuro, mas também o de sua família. A urgência é real e as transformações que você pode fazer agora podem reverberar por gerações. Pare e pense. Você está pronta para se tornar um instrumento de paz e esperança no meio da tempestade? Declare: amém, eu creio, se você está disposta a assumir esse papel em sua vida.
E o que dizer sobre as tribulações que estão por vir? Padre Pio falou sobre um período de purificação e renovação. Estamos vivendo isso agora, e você pode ser uma luz para aqueles que estão perdidos. Ao compartilhar suas experiências, você pode ajudar outras mulheres a encontrarem força em suas próprias lutas. Você já pensou que a sua história pode inspirar alguém? O que você fará com essa oportunidade de ser um exemplo de fé e resiliência? A cada nova revelação, as autoridades religiosas se veem diante de um dilema. Eles sabem que as profecias de Padre Pio são um alerta, mas muitos hesitam em falar abertamente sobre isso. Você pode ser a voz que clama no deserto, incentivando outras a se prepararem. Não tenha medo de falar sobre suas crenças, você pode ser o farol de esperança que tantas outras mulheres precisam. E agora, mais do que nunca, precisamos nos unir. O que você pode fazer para se conectar com sua comunidade? Organize encontros de oração, crie grupos de apoio, compartilhe suas dúvidas e desafios. Juntas, vocês podem encontrar força e coragem para enfrentar o que está por vir. Escreva "Eu confio em Deus" se você acredita que essa união pode fazer a diferença. A transformação que você busca começa dentro de você. Não deixe que o medo a paralise. Ao contrário, use essa energia para se aproximar de Deus e buscar o que realmente importa. A vida pode ser desafiadora, mas com fé e determinação, você pode superar qualquer obstáculo. Imagine-se, daqui a alguns meses, olhando para trás e percebendo como sua fé a guiou em momentos de incerteza. Então, o que você está esperando? Não deixe para amanhã. A hora de agir é agora. Se você sente que Deus está lhe chamando, não hesite. Escreva: "Hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar." Assim, com coragem e fé, avançaremos juntas em direção a um futuro melhor. Lembre-se, as profecias de Padre Pio estão aqui para nos guiar. Lembrar da importância da fé e da união. A transformação começa com você. Tenha fé. Tenha coragem e prepare-se para um futuro que pode ser brilhante e cheio de esperança. Você é capaz de enfrentar qualquer tribulação, e com Deus ao seu lado, não há limites para o que você pode conquistar. Agora que você já entendeu a profundidade das profecias de Padre Pio, é hora de mergulhar ainda mais fundo. Imagine que, a cada dia que passa, as mensagens que ele deixou estão se tornando mais claras. As dificuldades que enfrentamos agora não são apenas uma fase passageira, elas são um prenúncio do que ainda está por vir. Você já parou para pensar como pode se preparar emocionalmente e espiritualmente para isso? A verdade é que quando nos unimos em fé, criamos uma força poderosa que pode transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida daquelas que nos cercam. E o que você faria se soubesse que um novo despertar espiritual está prestes a acontecer? As autoridades religiosas têm se mostrado apreensivas, pois as vozes de fé estão se levantando e muitas mulheres como você estão começando a buscar respostas. Você é parte desse movimento crescente que anseia por clareza e proteção em tempos de incerteza. Qual é o seu papel nesse cenário? Você pode ser a líder que inspira outras a se unirem em oração e em busca de uma verdade maior. Vamos refletir por um momento. Você se lembra de quantas vezes em sua vida se sentiu sozinha, cercada por preocupações e dúvidas? Agora, imagine-se cercada por uma comunidade de mulheres que compartilham suas esperanças e medos. Isso é o que a fé pode fazer por você. Quando você se conecta com outras pessoas que acreditam, a sua força se multiplica. Não é apenas um sonho, é uma realidade que você pode começar a construir agora. Eu confio, se você acredita que juntas podem enfrentar qualquer desafio. Mas o que mais Padre Pio nos ensinou? Ele nos lembrou que a oração é uma ferramenta poderosa. Você já dedicou um momento do seu dia para orar e buscar a orientação divina? Pense nas pequenas práticas que podem fazer uma grande diferença. Ao acordar, reserve alguns minutos para agradecer por mais um dia, por sua família, por suas conquistas. E ao final do dia, reflita sobre os momentos de alegria e também sobre os desafios. Essa prática de gratidão pode ser o primeiro passo para criar um ambiente de paz e proteção ao seu redor.
À medida que você caminha nessa jornada, pode se deparar com dúvidas. Estarei pronta para o que está por vir? Como posso realmente fazer a diferença? Essas perguntas são naturais, mas lembre-se, a fé é um caminho que se constrói a cada dia. Você não está sozinha nessa jornada. Existem outras mulheres que também buscam respostas e que podem ser seus pilares de apoio. Agora, imagine-se organizando reuniões de oração em sua casa, criando um espaço seguro onde cada uma possa compartilhar suas experiências e fortalecer a fé. Isso não seria transformador? E as profecias de Padre Pio nos ensinam sobre a importância do amor e da compaixão. Em tempos de tribulação, é fácil se sentir isolada. Mas e se, em vez disso, você decidisse ser uma fonte de luz para aqueles ao seu redor? A solidariedade pode ser uma forma poderosa de enfrentar as dificuldades. Pense em como você pode ajudar outras mulheres em sua comunidade, seja através de uma palavra de conforto, uma escuta atenta ou uma oração compartilhada. Escreva: hoje eu vou ser luz, se você se compromete a ser um farol de esperança. À medida que você se prepara para enfrentar os desafios do futuro, pense em como a sua história pode inspirar outras pessoas. Você já enfrentou dificuldades, e essas experiências podem ser a chave para ajudar outra mulher que está passando por momentos semelhantes. Compartilhar suas lutas e vitórias é uma forma de mostrar que, mesmo em meio à tempestade, a fé pode nos guiar. E o que você poderá descobrir sobre si mesma nesse processo de ajudar os outros pode ser transformador. Mas não podemos esquecer do que está acontecendo no mundo. As profecias de Padre Pio estão cada vez mais evidentes. Você já notou como as tensões no mundo estão crescendo? As crises sociais, políticas e ambientais têm nos desafiado a refletir sobre o que realmente importa. E é nesse cenário que as palavras de Padre Pio ecoam como um alerta. Ele falou sobre a necessidade de estarmos prontos para um tempo de purificação. E isso não é apenas uma questão de fé, mas de ação. Agora, pense em como você pode se preparar não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente e fisicamente. Você já considerou a importância de cuidar de si mesma? A saúde mental e emocional é fundamental para enfrentar qualquer tribulação. Que tal dedicar um tempo para você? Praticar atividades que te tragam alegria, como ler um bom livro, fazer caminhadas ou até mesmo meditar. Essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença na sua disposição e na sua capacidade de enfrentar os desafios. E se você ainda não se juntou a um grupo de oração ou de apoio, eu encorajo você a fazê-lo. Essas comunidades são uma fonte de força e inspiração. Pense em quantas mulheres estão à sua volta precisando do mesmo suporte que você. Ao se unir a elas, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também se torna uma parte vital desse movimento de esperança e transformação. Escreva: eu confio em Deus, se você está pronta para se conectar com outras mulheres em busca de um propósito maior. À medida que avançamos, lembre-se de que o caminho da fé é repleto de altos e baixos. Você pode ter dias bons e dias difíceis, e isso é normal. O importante é não desistir. Padre Pio nos ensinou que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode brilhar intensamente. E essa luz começa dentro de você. Nunca subestime o poder de uma oração sincera. Ao se conectar com Deus, você pode encontrar respostas e a força necessária para enfrentar qualquer tribulação. O tempo está passando e as profecias de Padre Pio estão aqui para nos lembrar de que a fé e a união são essenciais para superar os desafios. Você está disposta a ser uma agente de mudança? A sua jornada pode inspirar outras e juntas vocês podem criar um impacto positivo em suas vidas e na comunidade. Declare amém. Eu creio, se você se compromete a ser parte dessa transformação. Agora, olhe para o futuro. O que você deseja para você e para a sua família? Quais são os sonhos que você gostaria de realizar? Com fé e determinação, você pode alcançar seus objetivos e ajudar outros a fazerem o mesmo. Acredite que um futuro melhor é possível e que, com a ajuda de Deus, você pode superar qualquer obstáculo. Enquanto você se prepara para o que está por vir, lembre-se de que a fé é um presente. Não deixe que o medo a impeça de viver plenamente. A transformação começa agora, e você é parte essencial desse processo.
Juntas, podemos enfrentar as tribulações e emergir mais fortes e unidas. Escreva hoje: Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar, se você está pronta para seguir em frente com coragem e esperança. À medida que nos aprofundamos mais nas profecias de Padre Pio, é crucial lembrar que essas mensagens não são apenas advertências, elas são também guias. Você já parou para pensar que, ao prestar atenção a essas previsões, você pode encontrar um caminho claro em meio à confusão? O que vem a seguir pode ser a chave que ajudará você a compreender como viver com propósito em tempos incertos. Imagine-se acordando todos os dias com um senso renovado de esperança, sabendo que a sua fé pode ser um farol para si mesma e para aqueles ao seu redor. Agora, pense nas mulheres que vieram antes de nós, aquelas que enfrentaram adversidades e, através da fé, conseguiram se reerguer. Você se lembra das histórias que sua mãe ou avó contavam sobre como superaram desafios nos anos difíceis? Essas histórias não são apenas lembranças, elas são legados de coragem e resiliência que vivem dentro de cada uma de nós. O que você fará para honrar essa tradição? Como você pode se tornar um exemplo de força para as próximas gerações? Enquanto isso, as notícias continuam a nos bombardear com relatos de crises e incertezas. Mas e se, em vez de se deixar abater, você decidisse ver essas dificuldades como oportunidades de crescimento? Cada desafio que enfrentamos pode nos ensinar algo valioso. Pergunte-se: o que essa situação está me ensinando? É nesse espaço de reflexão que você pode encontrar respostas que podem mudar sua vida. Ao invés de se desesperar, permita que a fé seja a sua âncora. Eu tenho esperança, se você acredita que pode transformar desafios em aprendizados. E agora, vamos falar sobre a importância da oração. Padre Pio sempre enfatizou que a oração é a chave para abrir portas que parecem fechadas. Você já experimentou o poder de uma oração sincera? Quando você se dedica a esse momento de conexão com Deus, não apenas fortalece sua própria fé, mas também cria um espaço sagrado para que as mudanças possam acontecer. Imagine-se em um momento de oração profunda, pedindo clareza e proteção para sua vida e para sua família. O que você sentiria ao abrir seu coração e confiar seus medos a Deus? Essa entrega pode ser o primeiro passo em direção a uma transformação poderosa. E se você ainda não estiver se sentindo confortável em compartilhar suas preocupações com Deus, saiba que isso é normal. Muitas mulheres, como você, têm dúvidas. Mas lembre-se, a vulnerabilidade é uma forma de força. Ao abrir seu coração, você permite que a luz de Deus entre. Pense em como você pode criar um espaço de diálogo espiritual em sua vida. Que tal reservar um momento do seu dia para escrever em um diário? Expressar seus pensamentos e sentimentos pode ser uma forma poderosa de liberar tensões e encontrar paz interior. Escreva: Eu confio em Deus, se você está disposta a dar esse passo. Agora, mais do que nunca, é essencial que você se conecte com outras mulheres que compartilham da mesma fé. Você não está sozinha nessa jornada. Juntas, vocês podem criar um círculo de apoio que não apenas fortalece a fé, mas também proporciona um espaço seguro para compartilhar desafios e vitórias. Imagine um grupo de mulheres reunidas, cada uma com suas histórias e experiências, unindo forças em oração. Isso não só é inspirador, mas pode ser uma verdadeira fonte de renovação espiritual. E a urgência que sentimos pode ser um chamado para a ação. Você pode ser a mudança que deseja ver em sua comunidade. O que você pode fazer hoje para ajudar outras mulheres a se conectarem? Pense em organizar um encontro, uma roda de conversa ou até mesmo um grupo de oração online. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também se torna um pilar para muitas que estão buscando respostas. Declare: Amém, eu creio, se você está disposta a ser essa fonte de esperança. À medida que continuamos nessa jornada, lembre-se de que ser uma mulher de fé não significa que você não enfrentará dificuldades. Pelo contrário, é na adversidade que a verdadeira fé se revela. Você pode se sentir desafiada, mas é nesses momentos que você encontrará a força que nunca soube que tinha. As profecias de Padre Pio sobre tribulações nos ensinam que a perseverança é fundamental. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, é um passo em direção ao fortalecimento de sua fé. E que tal refletir sobre o legado que você quer deixar?
O que você gostaria que suas filhas e netas aprendessem com você? Pense nas lições que você pode compartilhar, nas histórias de superação que podem inspirá-las a se manterem firmes, independentemente das tempestades que a vida apresente. Isso é um presente que você pode dar a elas. Escreva "Eu confio" se você está pronta para ser essa inspiração. As profecias de Padre Pio também falam sobre a necessidade de uma conversão interior. Isso significa olhar para dentro e se perguntar: estou vivendo de acordo com os valores que prezo? É hora de fazer uma autoavaliação. Quais são as áreas da sua vida que precisam de atenção? O que você pode mudar ou melhorar? Às vezes, pequenas mudanças podem ter um impacto significativo em nosso bem-estar espiritual e emocional. Pense em como você pode cultivar hábitos que alimentem sua alma e a mantenham conectada a Deus. Enquanto você reflete sobre tudo isso, lembre-se de que a fé é um caminho contínuo. Não há um fim, mas sim uma jornada que se desdobra a cada dia. Você pode ter dias em que se sentirá mais próxima de Deus e outros em que se sentirá distante. Isso é normal. O importante é se permitir viver essa jornada com autenticidade. Não tenha medo de expressar suas dúvidas e inseguranças. O que você descobrirá ao longo do caminho pode ser mais profundo e transformador do que você imagina. E, finalmente, lembre-se de que você é uma parte vital do plano divino. Sua fé e suas ações podem impactar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos ao seu redor. As pessoas estão buscando líderes espirituais, mulheres que possam guiar e inspirar. Você pode ser essa mulher. Imagine-se sendo um exemplo de fé e coragem em sua comunidade. Isso não só ajudará você a crescer, mas também permitirá que outras encontrem o caminho de volta para a fé. Escreva: hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar, se você está pronta para assumir esse papel. Agora, enquanto olhamos para o futuro, lembre-se de que as tribulações que estão por vir não precisam ser enfrentadas sozinhas. Estamos todas conectadas por um fio invisível de fé e solidariedade. Você pode ser a luz na vida de alguém que está lutando. Ao se unir a outras mulheres em oração e apoio mútuo, você está criando um espaço sagrado que pode ser um refúgio em tempos de crise. Não subestime o poder que você tem de fazer a diferença. Então, o que você está esperando? A hora de agir é agora. Fortaleça sua fé, conecte-se com outras mulheres e prepare-se para enfrentar o que está por vir. A transformação começa dentro de você. E assim, com coragem e determinação, vamos avançar juntas em direção a um futuro cheio de esperança e fé. Você é capaz de enfrentar qualquer tribulação e, com Deus ao seu lado, não há limites para o que você pode conquistar. À medida que nos aprofundamos mais nas profecias de Padre Pio, é essencial lembrar que estamos em um momento decisivo. Você já parou para pensar que, assim como as mulheres que vieram antes de nós, têm em suas mãos a capacidade de moldar o futuro? A pergunta que fica é: como você pode usar sua fé para não apenas fortalecer a si mesma, mas também inspirar aqueles ao seu redor? As tribulações que se aproximam não são apenas desafios, mas oportunidades de crescimento espiritual e comunitário. Você pode se tornar a voz de esperança que muitas pessoas precisam neste momento. Imagine-se em uma sala cheia de mulheres, cada uma trazendo suas próprias histórias, desafios e esperanças. O poder desse encontro é transformador. Cada uma de vocês é uma peça fundamental na construção de uma rede de apoio que pode resistir a qualquer tempestade. Pense em quantas vezes você desejou ter um espaço seguro para compartilhar suas preocupações e receber consolo. Que tal ser a anfitriã desse espaço? Você pode criar um círculo de oração, onde cada mulher se sinta à vontade para falar sobre suas lutas, medos e vitórias. Isso não apenas fortalecerá sua própria fé, mas também permitirá que outras encontrem o apoio que tanto precisam. E agora, mais do que nunca, precisamos reafirmar a importância da oração como uma ferramenta de transformação. Padre Pio nos ensinou que a oração é a chave para abrir portas que parecem fechadas. Você já experimentou o poder de uma oração profunda, onde entrega suas preocupações a Deus? Pense em como essa prática pode se tornar um alicerce em sua vida. Ao dedicar tempo para se conectar com Deus, você cria um espaço sagrado que permite que a luz divina entre em sua vida.
cada oração é um passo em direção à paz e à clareza em meio à confusão do mundo. Continuando, você pode se perguntar: o que mais posso fazer para me preparar? A resposta está na ação. As profecias de Padre Pio nos lembram da importância de estarmos prontas para enfrentar as adversidades. É hora de agir, de se unir a outras mulheres e buscar maneiras de fortalecer sua comunidade. Que tal organizar um encontro mensal, onde vocês possam discutir não apenas as profecias, mas também outros desafios que estão enfrentando? Essa troca de experiências pode ser uma fonte de inspiração e renovação espiritual. E não se esqueça da importância de cuidar de si mesma. Você é um ser precioso e merece dedicar tempo para se nutrir. Isso inclui cuidar de sua saúde mental, emocional e espiritual. Que tal reservar um momento do seu dia para meditar, refletir ou simplesmente relaxar? Essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença em sua disposição e na maneira como você enfrenta os desafios. Pense em como você pode se conectar com a natureza, encontrar momentos de silêncio e gratidão e se permitir ser renovada pela beleza ao seu redor. À medida que você se prepara para enfrentar as tribulações, lembre-se de que não está sozinha. Muitas mulheres estão passando por desafios semelhantes e juntas vocês podem formar uma rede poderosa de apoio. A união faz a força e isso é mais verdadeiro do que nunca. Você pode ser a líder que inspira outras a se unirem em busca de uma vida plena e cheia de fé. Escreva: "Eu confio em Deus", se você acredita que essa união pode fazer a diferença em sua vida e na vida de outras pessoas. Agora, pense nos próximos passos. O que você pode fazer hoje para se conectar mais profundamente com sua fé? Você já considerou participar de retiros espirituais ou encontros de oração? Essas experiências podem ser profundamente transformadoras e proporcionar a você a oportunidade de se reconectar com sua espiritualidade em um nível mais profundo. Além disso, essas experiências podem ajudar a esclarecer suas dúvidas e fortalecer sua determinação em enfrentar o que está por vir. E se você ainda não começou a compartilhar sua fé com outras mulheres, agora é o momento ideal. Você pode iniciar conversas sobre as profecias de Padre Pio e como elas se aplicam à sua vida. Que tal convidar amigas ou familiares para discutir essas questões em um ambiente acolhedor? Cada conversa é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Pense em quantas mulheres podem se beneficiar de suas experiências e da sua fé. À medida que avançamos, lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade para praticar a fé. Não tenha medo de expressar suas dúvidas e inseguranças. O que você descobrirá ao longo do caminho pode ser mais profundo e transformador do que você imagina. E a cada pequeno passo que você dá, você está se aproximando mais de Deus e da vida que Ele tem reservado para você. Agora, olhe para o futuro. O que você deseja realizar em sua vida? Quais são os sonhos que você gostaria de ver se concretizarem? Com fé e determinação, você pode alcançar seus objetivos e ajudar outros a fazerem o mesmo. Acredite que um futuro melhor é possível e que com a ajuda de Deus você pode superar qualquer obstáculo. Enquanto se prepara para o que está por vir, lembre-se de que a fé é um presente. Não deixe que o medo a impeça de viver plenamente. A transformação começa agora e você é parte essencial desse processo. Juntas, podemos enfrentar as tribulações e emergir mais fortes e unidas. Declare: "Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar", se você está pronta para seguir em frente com coragem e esperança. As profecias de Padre Pio não são apenas advertências, mas sim convites para uma vida de fé e ação. Você pode ser a mudança que deseja ver no mundo. A cada dia, você tem a oportunidade de se conectar com Deus, fortalecer sua fé e inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Imagine a diferença que você pode fazer ao compartilhar suas experiências e se unir a outras pessoas em oração. Isso não é apenas um sonho, é uma realidade que você pode começar a construir agora. E ao olharmos para o que vem pela frente, lembre-se de que as tribulações não precisam ser enfrentadas sozinhas. Estamos todas conectadas por um fio invisível de fé e solidariedade. Você pode ser a luz na vida de alguém que está lutando. Ao se unir a outras mulheres em oração e apoio mútuo, você está criando um espaço sagrado que pode ser um refúgio em tempos de crise. Não subestime o poder que você tem de fazer a diferença. Então, o que você está esperando? A hora de agir é agora. Fortaleça sua fé,
Conecte-se com outras mulheres e prepare-se para enfrentar o que está por vir. A transformação começa dentro de você. E assim, com coragem e determinação, vamos avançar juntas em direção a um futuro cheio de esperança e fé. Você é capaz de enfrentar qualquer tribulação e, com Deus ao seu lado, não há limites para o que você pode conquistar. Agora que você compreendeu a profundidade das profecias de Padre Pio e como elas se entrelaçam com a sua vida, é hora de dar um passo decisivo. Você já parou para pensar que as dificuldades que enfrentamos não são apenas barreiras, mas sim oportunidades de crescimento espiritual? O que vem a seguir pode ser a chave que você estava esperando para entender como transformar cada desafio em um aprendizado valioso. Imagine-se acordando todos os dias com um propósito renovado, sabendo que cada momento é uma chance de se conectar mais profundamente com sua fé. Você se lembra das histórias que sua avó contava sobre como enfrentou as dificuldades nos anos passados? Essas narrativas de coragem e resiliência estão dentro de você, esperando para serem reveladas. Pense em como você pode se tornar a heroína da sua própria história. O que você fará a respeito? Suas experiências têm o poder de inspirar outras mulheres ao seu redor. Ao compartilhar suas lutas e vitórias, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também se torna um farol de esperança para aquelas que buscam luz em meio à escuridão. As tribulações que se aproximam exigem não apenas fé, mas também ação. Você pode se perguntar: como posso me preparar para isso? A resposta pode estar em pequenas ações cotidianas que fortalecem sua espiritualidade. Que tal reservar um tempo para a meditação ou a oração? Imagine-se sentada em um lugar tranquilo, com os olhos fechados, respirando profundamente e entregando suas preocupações a Deus. Sinta a paz que vem dessa conexão. Esse momento pode ser transformador e essencial para enfrentar os desafios que estão por vir. Agora, pense em como você pode se conectar a outras mulheres que estão passando pelas mesmas dificuldades. Você pode criar ou participar de grupos de apoio, onde cada uma possa compartilhar suas experiências, medos e esperanças. Essas reuniões podem ser uma fonte de força e encorajamento. Você se lembra de quando as mulheres se reuniam em volta da mesa para compartilhar suas histórias? Esse tipo de união é mais poderoso do que você imagina. Ao se apoiar mutuamente, vocês podem enfrentar qualquer tempestade que surgir. E se você ainda não se sentiu à vontade para compartilhar suas preocupações, saiba que isso é normal. Muitas mulheres, assim como você, têm dúvidas e inseguranças. Mas lembre-se, a vulnerabilidade é uma forma de força. Ao abrir seu coração e falar sobre suas lutas, você permite que a luz de Deus entre em sua vida. Isso pode ser libertador. Pense nas mulheres que você admira. Muitas delas enfrentaram desafios semelhantes e encontraram força em sua fé. Você pode ser uma inspiração para outras, mostrando que, mesmo nas horas mais sombrias, a fé pode nos guiar. À medida que você se prepara para enfrentar as tribulações, lembre-se de que cada pequena ação conta. O que você pode fazer hoje para fortalecer sua espiritualidade? Você já considerou participar de retiros espirituais ou encontros de oração? Essas experiências podem ser profundamente transformadoras e proporcionar a você a oportunidade de se reconectar com sua fé em um nível mais profundo. Essas experiências não apenas ajudam a esclarecer suas dúvidas, mas também criam laços duradouros com outras mulheres que compartilham da mesma busca por resposta. Agora, vamos refletir sobre o que está acontecendo no mundo. As profecias de Padre Pio estão se concretizando diante dos nossos olhos e isso não pode ser ignorado. Você já notou como as tensões sociais e políticas estão crescendo? O clima, a economia, a saúde, tudo isso pode parecer um grande emaranhado de problemas. Mas lembre-se, cada crise traz consigo uma oportunidade de renovação. E é exatamente isso que Padre Pio nos ensinou. Cada dificuldade pode se transformar em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Ao invés de se deixar abater, permita que a fé seja sua âncora. E enquanto você se prepara para o que está por vir, pense em como a sua história pode impactar outras vidas.
Ao compartilhar suas experiências, você pode ajudar mulheres a encontrarem força nas suas próprias lutas. Não subestime o poder da sua voz. Você pode se tornar uma fonte de esperança e apoio para muitas que estão à procura de respostas. A cada palavra que você compartilha, você pode estar plantando sementes de fé e resiliência. Agora, imagine-se cercada por uma comunidade de mulheres unidas pela mesma fé, buscando juntas a sabedoria e a proteção de Deus. Essas conexões são essenciais em tempos de incerteza. Pense em como você pode criar um espaço seguro, onde cada uma possa ser ouvida e acolhida. Você pode ser a líder que inspira outras a se unirem em oração, buscando juntas a força necessária para enfrentar os desafios que estão por vir. Declare: "Eu confio em Deus", se você acredita que essa união pode fazer a diferença. Além disso, não se esqueça de cuidar de si mesma. Você é uma mulher forte e merece dedicar tempo para se nutrir. Isso inclui cuidar de sua saúde mental e emocional. Que tal reservar um momento do seu dia para relaxar, meditar ou simplesmente refletir sobre suas bênçãos? Essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença na sua disposição e na maneira como você enfrenta os desafios. Pense em como você pode se conectar com a natureza e encontrar momentos de silêncio e gratidão. Isso pode ser restaurador. E, enquanto você se prepara para enfrentar as tribulações, lembre-se de que a fé é um presente que pode transformar sua vida. Não deixe que o medo a impeça de viver plenamente. A transformação começa agora e você é parte essencial desse processo. Juntas, podemos enfrentar as tribulações e emergir mais fortes e unidas. Você é capaz de enfrentar qualquer desafio e, com Deus ao seu lado, não há limites para o que você pode conquistar. À medida que avançamos, tenha em mente que a jornada da fé é contínua, não há um fim, mas sim um caminho que se desdobra a cada dia. Você pode ter dias em que se sentirá mais próxima de Deus e outros em que se sentirá distante. Isso é normal. O importante é se permitir viver essa jornada com autenticidade. Cada dia é uma nova oportunidade de crescimento. E não tenha medo de expressar suas dúvidas e inseguranças. O que você descobrirá ao longo do caminho pode ser mais profundo e transformador do que você imagina. E, finalmente, lembre-se de que você é parte do plano divino. Sua fé e suas ações podem impactar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos ao seu redor. As pessoas estão buscando líderes espirituais, mulheres que possam guiar e inspirar. Você pode ser essa mulher. Pense em como sua história de fé e resiliência pode ser um exemplo para outras. É hora de agir, de se unir a outras mulheres e buscar maneiras de fortalecer sua comunidade. Escreva: "Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar", se você está pronta para assumir esse papel. Agora que você já entendeu a profundidade das profecias de Padre Pio e como elas se aplicam à sua vida, é hora de mergulhar ainda mais fundo. Imagine que, a cada dia que passa, as mensagens que ele deixou estão se tornando mais claras. As dificuldades que enfrentamos agora não são apenas uma fase passageira. Elas são um prenúncio do que ainda está por vir. Você já parou para pensar como pode se preparar emocionalmente e espiritualmente para isso? A verdade é que quando nos unimos em fé, criamos uma força poderosa que pode transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida daquelas que nos cercam. E o que você faria se soubesse que um novo despertar espiritual está prestes a acontecer? As autoridades religiosas têm se mostrado apreensivas, pois as vozes de fé estão se levantando e muitas mulheres como você estão começando a buscar respostas. Você é parte desse movimento crescente que anseia por clareza e proteção em tempos de incerteza. Qual é o seu papel nesse cenário? Você pode ser a líder que inspira outras a se unirem em oração e em busca de uma verdade maior. Vamos refletir por um momento. Você se lembra de quantas vezes em sua vida se sentiu sozinha, cercada por preocupações e dúvidas? Agora, imagine-se cercada por uma comunidade de mulheres que compartilham suas esperanças e medos. Isso é o que a fé pode fazer por você. Quando você se conecta com outras pessoas que acreditam, a sua força se multiplica. Não é apenas um sonho, é uma realidade que você pode começar a construir agora. Declare: "Eu confio", se você acredita que juntas podem enfrentar qualquer desafio. Mas o que mais Padre Pio nos ensinou?
Ele nos lembrou que a oração é uma ferramenta poderosa. Você já dedicou um momento do seu dia para orar e buscar a orientação divina? Pense nas pequenas práticas que podem fazer uma grande diferença. Ao acordar, reserve alguns minutos para agradecer por mais um dia, por sua família, por suas conquistas. E ao final do dia, reflita sobre os momentos de alegria e também sobre os desafios. Essa prática de gratidão pode ser o primeiro passo para criar um ambiente de paz e proteção ao seu redor. À medida que você caminha nessa jornada, pode se deparar com dúvidas. Estarei pronta para o que está por vir? Como posso realmente fazer a diferença? Essas perguntas são naturais, mas lembre-se, a fé é um caminho que se constrói a cada dia. Você não está sozinha nessa jornada. Existem outras mulheres que também buscam respostas e que podem ser seus pilares de apoio. Agora, imagine se organizando reuniões de oração em sua casa, criando um espaço onde você possa se conectar com Deus e com outras mulheres. O que você fará neste momento pode ser o início de uma jornada de fé que mudará não apenas seu futuro, mas também o de sua família. A urgência é real e as transformações que você pode fazer agora podem reverberar por gerações. Pare e pense, você está pronta para se tornar um instrumento de paz e esperança no meio da tempestade? Declare, amém, eu creio, se você está disposta a assumir esse papel em sua vida.